Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, Rafaela, tudo bem? Estamos aqui de novo. Eu já conversei com você sobre alguns eventos onde você vai fazer a participação. Vou deixar a data aqui porque vai ficar no ar para sempre, né? Os eventos que a Rafaela vai participar vão ser ali no finalzinho de setembro. E tem o áudio, e tem o vídeo aqui. Quem quiser participar e saber quais são esses 3 eventos, são 3 eventos, é só procurar na playlist aí. Então, Rafaela, muito obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre o seu mestrado, ok? Ok. Boa tarde, Deodato. Ok, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que vão nos assistir, né? Me fala uma coisa, você já comentou no outro vídeo, mas eu vou repetir a pergunta. Você está em Sousa, no interior da Paraíba, não é isso? Exatamente. Estou residindo em Sousa. A sua graduação foi em Filosofia Pura lá na Universidade Federal da Paraíba, foi isso? Sim, eu fiz o bacharelado e a licenciatura na Universidade Federal da Paraíba. A Federal da Paraíba fica onde, em João Pessoa? Em qual bairro lá? Fica no Castelo Branco. Uhum. Eu acho João Pessoa um paraíso, viu? Um paraíso. Ainda é uma cidade tranquila. Sim, Me fala uma coisa. Oi? Diga. Não, sim, eu concordando. É uma cidade muito tranquila, muito boa de se viver, de se morar. Já vi que você está querendo voltar para lá, né? Minha terra. Legal, legal. Ô, Rafaela, qual foi o objeto da tua pesquisa? Não. Antes de começar a falar do teu mestrado, eu quero perguntar uma outra coisa, fora de tudo isso. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre o mestrado. Você tem formação na área musical, é isso? Eu fiz um curso técnico, curso subsequente, né, instrumento musical no IFPB, com habilitação em violino, né? Então, assim, antes de eu estudar filosofia, eu estudava música, né? Me dedicava a aprender a tocar o violino. Legal. E você ainda toca? Eu toco, mas no momento, assim, é mais um hobby e dou algumas aulas particulares, né? Mas no momento estou me dedicando profissionalmente à filosofia. Ok. Eu não sei. Talvez na edição eu coloque um pedacinho de você tocando violino. Eu não vou prometer, não sei. Talvez eu coloque. Rafaela, mas que legal. Muito legal. Eu sempre faço questão de perguntar para os pesquisadores o que eles gostam de fazer assim, nas horas de folga. Eu tenho encontrado de tudo. Pessoas que fazem teatro, pessoas que trabalham com a música, alguns gostam de jogar futebol. Eu já encontrei um rapaz que é faixa preta de jiu-jitsu. Quando ele foi fazer doutorado na Alemanha, ele começou a dar aula de jiu-jitsu para reforçar lá o orçamento dele. É muito legal isso, bem legal. Ok, então vamos lá. Qual foi o objeto? Eu só queria saber qual foi o objeto. Depois da vinheta, a gente vai entrar especificamente nas questões da arqueologia que você fez na sua pesquisa. Qual foi o objeto da sua pesquisa no mestrado? O objeto da minha pesquisa de dissertação no mestrado foi o problema da fundamentação da moralidade no pensamento de Immanuel Kant. Na verdade, assim, mais especificamente, eu busquei investigar o papel da autonomia da vontade como princípio supremo da proposta de fundamentação da moralidade kantiana na sua filosofia prática. Ok, eu vou chamar a vinheta, já a gente volta, tá bom? Ok. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Ok, como eu falei antes da vinheta, estou aqui batendo um papo, estou proseando com a Rafaela Silveira, essa pesquisadora extremamente simpática, que nasceu em João Pessoa. Nós vamos conversar sobre a pesquisa dela no mestrado, e, como ela já falou antes da vinheta, ela trabalhou com o Kant. Eu queria perguntar para você, logo no comecinho, Rafaela, da tua dissertação, eu fiz um sobrevoo lá,
você fala sobre os princípios e os imperativos da razão prática. Pode falar um pouquinho sobre isso? Ok. Eu trato, né, dos princípios e dos imperativos da razão prática na minha introdução e, sobretudo, no primeiro capítulo da minha dissertação, pois é essencial compreender esses conceitos para que entenda a problemática da fundamentação da moralidade do pensamento de Kant, né? Até porque, por exemplo, o princípio da razão prática. Kant, ele divide esse princípio da razão prática em uma parte material e uma parte formal. No que se refere à parte material, ela é a parte subjetiva e ela diz aquilo que é particular da vontade de cada um do sujeito, né? Então, ela é contingente nesse aspecto. E a parte formal da razão prática, ela se refere àquilo que é objetivo da razão prática. E isso implica que a vontade aí está se referindo não à vontade só de um sujeito particular, mas todo ser racional. Então, a parte material, se refere àquilo que Kant denomina de máximas, enquanto que a parte formal se refere àquilo que Kant denomina de lei, que é baseada no caráter de necessidade e no caráter de universalidade. E é extremamente importante a gente compreender isso para entender o cerne da discussão que o Kant irá tratar no problema da fundamentação da moral. E, além disso, né, são os imperativos da razão, porque a razão prática ela é dada como um imperativo, como uma ordem, porque nós, sujeitos, homens, somos constituídos de uma vontade imperfeita. E, enquanto vontade imperfeita, né, na filosofia do Kant, é necessário que a gente siga uma ordem que denota um dever para que a gente cumpra, né? Essas máximas que a gente formula individualmente e ela se transforme em leis e aí é um dever moral, né, em Kant. Então, Kant ele divide esses imperativos em hipotéticos e imperativos categóricos. Os imperativos hipotéticos, Kant ele divide em dois. Um é o imperativo de técnica, que se refere ao imperativo de destreza, de habilidade, são as regras de destreza. Então, se refere, por exemplo, quando eu quero aprender, por exemplo, francês. E aí eu instituo para mim que para aprender francês eu preciso estudar. E aí é um imperativo que, se eu estudar o francês, eu iria aprender francês. Então, o imperativo hipotético ele vai denotar esse caráter de é bom enquanto meio para alcançar algo. E, especificamente nesse exemplo que eu dei, ele vai explicar justamente esse caráter de destreza, porque se refere ao imperativo que se refere à habilidade, à cultura, à erudição. Já o imperativo hipotético, pragmático, ele se refere aos conselhos de prudência. E, nesse caso, ele não é regra enquanto primeiro, porque o outro, você pode perceber que ele é real. Se eu quero aprender algo, é necessário que eu estude isso que eu quero aprender para que, de fato, eu aprenda. Então, é real. Se eu fizer os meios necessários para cumprir aquilo que eu quero, eu alcanço o meu objetivo. Já os conselhos de prudência, eles não são regra, por isso que eles são conselhos, é o imperativo pragmático. Se refere àquela ideia de bem-estar, ou no total de bem-estar, que seria a felicidade, que é buscar, por exemplo, a dieta, é buscar a economia, são coisas que a gente aconselha aos nossos amigos, filhos, as pessoas a seguirem para conquistar o bem-estar. Então, são só conselhos. Pode ser que, se você seguir essas coisas, você consiga alcançar a felicidade, mas não necessariamente, né? Então, é um imperativo que denota a possibilidade. Ele é bom, mas ele é bom enquanto possível. Ele não é como a regra de destreza que é real, é efetivo nesse sentido. E, além do imperativo hipotético, né, que se divide nesses dois, o Kant ainda denota um imperativo que é o categórico, que é o grande imperativo famoso do Kant, né, que é o imperativo categórico. O imperativo categórico é aquilo que se refere à moralidade. E, nesse caso, o imperativo categórico, diferente do hipotético, ele é bom em si mesmo, ele tem valor absoluto. Então, ele vale por ele mesmo. Por isso que, na filosofia do Kant, o imperativo categórico se refere à moral, nessa perspectiva. Então,
é aí que a gente vai conseguir entender os pressupostos, a base da problemática, para entender, de fato, o problema da fundamentação moral e a proposta que o Kant irá trazer para esse problema, que é o que eu abordo na minha pesquisa. Ok. E qual é o problema da fundamentação da moralidade? O grande problema da fundamentação da moralidade é justamente a gente buscar definir e fixar o princípio supremo da moral, né? Na filosofia do Kant. Inclusive, o Kant ele tem uma obra especificamente para isso, que é uma obra chamada Fundação da Metafísica dos Costumes. Nessa obra, o Kant ele objetiva fixar o princípio supremo da moralidade. E essa obra surge justamente porque, na época do Kant, havia duas grandes correntes, duas formas de pensamento, duas formas de responder o problema de dizer qual é a ação moral. Como a gente vai buscar definir qual é a origem da moral, o que determina a ação dita boa, a ação correta, né? Então, Kant ele está situado no contexto, o período do iluminismo alemão, no qual tem a corrente do racionalismo e a corrente do empirismo. A corrente do racionalismo irá fundamentar a moralidade no princípio de perfeição, seja ela um princípio de perfeição ontológica ou teológica, mas ambas irão fundamentar que a moral se dá numa busca da perfeição, no princípio de perfeição. Ela é fundada nesse princípio de perfeição. Enquanto que a outra corrente, o empirismo, ela busca fundamentar a sua moralidade, né, a conduta correta, a conduta dita moral, no princípio de felicidade. E aí, tanto pode ser considerada a felicidade individual como coletiva. Então, essas duas correntes propõem algo que o Kant irá considerar como princípios heterônomos. Kant irá perceber que tanto a resposta racionalista quanto a resposta empirista irá propor uma fundamentação da moral que a vontade vai estar sujeita a algo que é determinado não por ela mesma, mas por algo externo. Por exemplo, no que se refere à questão da racionalista teológica. Nesse caso, a moral seria determinada por Deus. Então, Deus é que determinaria a conduta correta. E sendo Deus que determina a conduta correta, é necessário que nós sigamos. Mas para isso é necessário que a gente conheça Deus, é necessário que todo mundo siga, e é problemático isso, né? Porque a gente sabe que tem várias crenças. Então, e a gente sabe também que Deus é algo abstrato, que a gente não vê. Então, não é algo que possa ser conhecido, né? Que aí já remota para a primeira crítica, a crítica da razão pura, que o Kant vai falar, que Deus é a ideia da razão, e ele não pode ser conhecido. Então, porque ele não se dá no fenômeno. Então, nessa perspectiva, é problemático uma moral que funda numa vontade exterior divina. Já, por exemplo, no que se refere a um exemplo do princípio da felicidade, que é da corrente, da concepção empirista, né, repetindo, ela, por exemplo, do princípio da felicidade. Suponhamos que seja da felicidade, maior felicidade, né, que seja para a felicidade coletiva. Se a gente for buscar definir a moral no princípio da felicidade, imaginemos, será que aquilo que me faz feliz necessariamente vai me fazer agir de forma correta? Imaginemos uma coisa absurda, mas imaginemos uma pessoa que sente prazer, por exemplo, em matar. Uma pessoa que sente prazer em matar, ela se sente feliz com a morte e com o ato de matar outra pessoa. Nesse contexto, a gente pode dizer que o princípio da felicidade iria determinar o que é o certo, qual é a conduta correta. Então, assim, é um princípio extremamente problemático. E sem falar que Kant observa que o princípio da felicidade, embora seja universal no sentido de que todos nós, enquanto seres humanos, desejamos a felicidade, ele é um princípio, mas ele é contingente. Por quê? Aquilo que me faz feliz não é o que me faz feliz, por exemplo, Deodato.
Então, assim, cada um tem uma concepção de mundo, cada um percebe a felicidade de uma forma diferente, e às vezes até nós mesmos não sabemos aquilo que realmente irá nos trazer a felicidade. Às vezes a gente fica pensando no futuro, que quer algo, que aquilo vai nos fazer feliz, mas quando aquilo se revela, né, no nosso presente, a gente percebe que aquilo não trouxe felicidade. Então, assim, o princípio da felicidade não é um bom fundamento para determinar a boa conduta. E são esses problemas que o Kant se depara. Então, ele quer procurar um princípio que não seja heterônomo e que não tenha esses problemas. Então, ele vai buscar fundamentar a moralidade no princípio da autonomia da vontade. Porque aí, se a vontade é autônoma, ela determina a si mesma. É a minha vontade que vai determinar aquilo que é certo e que é errado. Mas veja aqui a vontade no sentido universal, como princípio objetivo, né? Que, nesse caráter de que vale para todos ser racional, né? Então, assim, é nessa perspectiva e é esse problema que eu irei tratar na minha dissertação, que eu tratei, né, na minha dissertação, esse problema que o Kant está tentando resolver na sua época e que a gente vai ver se ele resolveu ou não. Eu queria, já meio que caminhando para o final, eu queria que você falasse sobre os desdobramentos e das perspectivas que a proposta do Kant, a proposta kantiana, acerca dos fundamentos da moral, trouxe. Assim, quais foram os desdobramentos e perspectivas que o Kant trouxe, em última instância? Você pode falar um pouco sobre isso? Foi mais ou menos assim o desenrolar final da sua dissertação, não é? Sim, exatamente, porque na minha dissertação eu vou analisar esse problema. Inclusive, eu vou retomar alguns outros autores, o Schopenhauer e o Gerhardt, para analisar a fundamentação proposta por Kant, né? Então, eles tecem algumas críticas e eles também fazem algumas ressalvas, né? Então, assim, Kant, ele é um autor incontornável. E quando a gente fala de moralidade, é impossível até hoje, na contemporaneidade, a gente não retomar para o Kant. Desculpe, você estaria falando de moral e ética? Sim, sim. No que se refere à filosofia prática, no seu âmbito moral ou na ética, no âmbito geral, é necessário a gente estudar o Kant, é necessário a gente ler as obras que o Kant trabalha com relação a isso, sobretudo a fundamentação da metafísica dos costumes e a crítica da razão prática, né, que são as grandes obras que o Kant irá tratar desse problema. E, assim, o Kant, ele é, nessa perspectiva, um autor fundamental para a gente compreender o problema. Inclusive, o Schopenhauer, ele ressalta que Kant, ele conseguiu livrar a filosofia, a moral, por exemplo, da questão do problema da felicidade que vinha desde a tradição grega. Então, esse problema da felicidade, da ética, da moral está entrelada, ela está unida, associada à questão da felicidade, é um problema já muito antigo, e o Kant é um autor que ele vai propor uma solução para esse problema, né? Desvincular a moralidade da questão da felicidade. Contudo, apesar de grandes elogios ao Kant e a sua proposta de fundamentação moral, muitos autores, inclusive também o Hegel, irá questionar a questão da efetivação da moralidade do Kant no mundo. Então, um dos grandes problemas que a proposta do Kant, ela hoje na contemporaneidade, a gente tem dificuldade de defender, é a questão se é possível efetivar essa moralidade no mundo fenomênico. Se isso é real, é efetivamente real. Contudo, né, o próprio Kant, ele tenta responder já previamente a essas críticas, né? Ele já se antecipou a essa crítica, e embora ele proponha uma moral a priorística, pura, nessas obras aqui em questão, né, que eu citei, Kant, ele fala que a moral dele não pode ser considerada uma quimera, né? Porque, por exemplo, quando a gente imagina um amigo bom, um amigo honesto, fiel, um amigo, a gente não pode desconsiderar todas essas qualidades. Embora que na prática a gente não pode, de fato, dizer que a amizade em si, no âmbito empírico concreto, ela é, de fato, sempre assim, né?
Então, assim, embora o problema da filosofia do Kant, a gente não possa, na prática, dizer que isso acontece porque Kant não está analisando a consequência das ações, mas a intenção, essa proposta de analisar a moral não mais na perspectiva das consequências, mas sim da intenção, nos permite ter uma autonomia, nos permite que nós sejamos juízes de nós mesmos. E nessa perspectiva, também a proposta do Kant é libertadora, né? Porque a partir do momento que eu digo que a moral está concentrada nas consequências, as outras pessoas podem me julgar. Mas a gente pode perceber, pelo grande exemplo, se você me permite falar, por exemplo, de um filantropo, de uma pessoa solidária. A gente vê muitos políticos, por exemplo, fazendo, às vezes, na época da eleição, boas ações, pessoas famosas também, fazendo boas ações. Mas, muitas vezes, essas boas ações têm a finalidade de acarear votos, de conquistar popularidade. Mas, então, a gente não pode saber, de fato, se a intenção daquela pessoa ao fazer aquela ação, que é, de fato, no concreto, no efetivo, no mundo, a consequência boa, nós não podemos saber se a intenção dela foi genuína, que é esse problema que o Kant vai ressaltar. Mas, se você parar para pensar que você não vai mais analisar as consequências, mas a intenção, isso também lhe dá uma liberdade de você ter a sua capacidade racional de julgar se, de fato, a sua conduta foi guiada por um princípio bom, legítimo ou não, independente se as consequências foram ou não boas. Então, assim, os desdobramentos, de modo geral, que podemos assim concluir, e as limitações, implicações, são no âmbito de a capacidade da filosofia do Kant nos fazer refletir, de fato, o que é bom, porque a gente sempre centrou nas consequências. Só que ela não é suficientemente boa para garantir aquilo que é, de fato, bom, porque não necessariamente uma ação boa foi gerada por uma boa intenção. Eu posso ter fins egoístas aí. E se eu pudesse sondar as intenções de cada um que fez uma ação aparentemente boa, o que ele fala que é conforme o dever, talvez eu não dissesse que aquela é uma boa ação, né? Então, assim, são essas reflexões, a questão da felicidade, a questão até da efetivação, são questões, são desdobramentos que a filosofia do Kant trouxe, são problemas também que surgiram a partir disso, que cabe hoje na contemporaneidade investigar. Então, no modo geral, resumidamente, o que eu posso dizer são a questão de lidar com o problema da efetivação da moralidade do mundo, a questão de ter lidado com o princípio da felicidade e com relação às consequências das ações, se isso definiria o que é de fato moral, o que é de fato bom. Então, ele resolveu o problema, de certo modo, mas ele trouxe vários outros problemas que cabe a nós refletir. Então, nessa perspectiva, eu acho a filosofia do Kant muito interessante. Ok, Rafaela. E você já começou o doutorado? Você vai continuar estudando Kant? Como é que está aí? Como é que estão os teus projetos? No momento, eu não estou fazendo doutorado, mas eu pretendo fazer. E pretendo, sim, continuar com Kant. Eu, na verdade, me dedico com Kant, né, desde a graduação. Eu estudo Kant. Na graduação, me dediquei à parte da arte e da estética do Kant. Na minha especialização, dediquei à filosofia da educação do Kant e no mestrado, a questão da moral do Kant. Então, fica surpresa para o doutorado, mas é Kant. Ok, Rafaela. Muito obrigado por separar um tempo aí para conversar com o canal Linha de Divisa. No futuro, a gente volta a conversar outras vezes. Um abração. Eu que agradeço essa oportunidade, pela sua simpatia e disponibilidade também de falar comigo. E agradeço a todas as pessoas que estão assistindo. Espero que gostem e, por acaso, tiver algum interesse, podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, por e-mail, que eu estou aberta a conversar. Você quer deixar as suas redes sociais aí no ar? Eu posso deixar. No caso, o meu e-mail é Rafaela, com 2 L's, aí Silveira, que é Silveira, mas não vai ter o A, vai ser o A do arroba, aí hotmail.com.br. Ok, legal, Rafaela. Então, lá, meu nome é Rafaela Silveira, você me acha no Instagram, no Facebook. Tá joia. Um abração, a gente se fala.
Até mais, tchau. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.